De forma inacreditável e absoluta, o Fluminense derrota o Botafogo e com um jogador a menos jogando demais. Em menos de 5 minutos, vou te contar sobre as melhores partes desse jogo e quero comentar também sobre a situação do Botafogo, né? Botafogo que ainda perdeu 2 jogadores lesionados, que já tem um elenco muito curto, mas antes, vou te convidar para você se inscrever. Todo dia a gente posta vídeo falando sobre futebol, seja brasileiro, seja internacional, e tudo isso em menos de 5 minutos, né? Às vezes a gente precisa de 1 ou 2 horas para assistir um programa, para ver um pedaço que a gente quer assistir, mas agora você vai ter alguém para comentar de forma bem rápida os principais lances e notícias do dia. Sem enrolação, bora lá! Primeiro tempo, o Fluminense e o Botafogo. O Fluminense começou jogando muito melhor, concentrando a bola ali na fase ofensiva, né, trocando passe. Quero abrir um parênteses daqui a pouco para falar sobre o Lúcio Acosta e que jogador é Lúcio Acosta. No primeiro tempo, o Fluminense manteve a pressão alta, o Botafogo mesmo jogando com a linha de 3 e tentando botar essa linha lá no meio de campo, o Fluminense conseguiu abafar o Botafogo, conseguiu concentrar o Botafogo no campo defensivo e o Botafogo perdeu sua principal característica, que é a transição, né, o ataque rápido, só que com um time com as linhas muito baixas, o Botafogo não conseguia produzir, não conseguia construir, o Fluminense foi melhor, mas não conseguia chegar efetivamente para fazer um gol, né, embora tinha os domínios, né, tinha boa posse de bola, mas o Fluminense não conseguia achar aquele último terço, talvez até poderia ter entrado ali o Savarino no início do segundo tempo, mas o Zubeldia ele foi muito bem, manteve o time, reorganizou. O primeiro tempo ele acabou meio chato, assim, um jogo bem desagradável. No fim do primeiro tempo o Fluminense até tentou ir pra cima, mas estava esbarrando na falta de criatividade, na falta de triangulação. O último passo do Fluminense estava horroroso, né? O Lúcio Costa iria para um lado, ia para o outro, mas nada acontecia. Começo do Fluminense, uma coisa que me preocupou logo de começo foi o Canóbio, né? O Canóbio, ele já tinha tomado um amarelo por conta de um tapa no rosto do jogador do Botafogo, e ali, se o árbitro, do jeito que a arbitragem brasileira poderia até achar um vermelho, né? Mas não achou, vamos pro segundo tempo. No segundo tempo, o Fluminense volta melhor novamente, assim, tá bem chocante como o Fluminense tá conseguindo sobressair ao Botafogo. Nos últimos 3 jogos, foram 3 vitórias do Fluminense, o Botafogo ficou mais de 8 jogos, se eu não me engano, só ganhando do Fluminense, não era nem empatando, era só vitória, uma margem há mais de 5 anos de mantendo esse tabu, né? E o Fluminense conseguiu quebrar, não só conseguiu quebrar, como já tá na 3ª vitória consecutiva. No segundo tempo, para quem não assistiu, o Fluminense volta melhor, alguns ajustes ali que o Zubeldia fez, principalmente ali eu percebi na movimentação do Martinelli, do Lúcio Acosta, até o John Kennedy também tá fazendo movimentações diferentes ali no ataque, buscando mais o jogo, tentando trabalhar, fazer maioria numérica ali na pressão do Botafogo e quando o Fluminense estivesse com a posse de bola, e até que, né, numa sequência de chutes, o Fluminense chutou de fora da área, depois o Martinelli chutou ali dentro da área, o Neto, na minha opinião, frangou, né, não encaixou aquela bola que estava extremamente fácil, soltou, e aí entra a genialidade do menino Lúcio Acosta, sensacional, todo um jogador normal, né, do futebol brasileiro, chegaria chutando aquela bola, ele tava cara a cara com o goleiro, chegaria chutando, mas não, ele conseguiu dar uma cavadinha, e deu pra ver que essa cavadinha, a intenção não era encobrir o goleiro, era realmente dar um chapéuzinho, e depois só escorou de cabeça e botou pra dentro do gol, assim, uma aula de futebol, como joga esse jogador, a torcida do Fluminense tem que estar realmente encantada, ele é muito baixo, mas tem velocidade, tem drible, chuta muito bem, enfim. E aí o jogo muda, né? O jogo muda, só que mais ou menos. O jogo muda porque o Canóbio novamente acertou o adversário, acertou o Montoro ali numa cotovelada que pra mim foi bem expulso. E aí ele foi expulso, né? Achou o que ele queria. Não achei que o Canóbio foi muito bem nesse jogo, principalmente com a expulsão, quase botou tudo a perder. O Fluminense brigando aí pela liderança do Brasileirão e o Canóbio botando em risco nessa boa fase do Fluminense. Botafogo veio pra cima, né? O Anselmi começou a fazer substituições ali de forma desesperada. Botafogo que já tinha perdido o Alan, né, no começo do primeiro tempo. O Botafogo que tem um elenco curtíssimo, perde mais 2 jogadores, tinha perdido Bastos e Matheus Ponte, o Joaquim Corrêa não volta nunca, o Cris Ramos também não volta nunca, o Botafogo com 8 desfalques, o ano passado se repetindo novamente nesse ano. Se eu fosse torcedor do Botafogo, eu ficaria completamente desesperado para esse jogo na altitude que vai ter, né, não tem boas perspectivas. E aí, o Botafogo veio pra cima, o Anselmi começou a botar um monte de atacante, tinha botado o Nathan já no início do segundo tempo, aí trouxe o Matheus Martins, o Vidalba estreou, depois Cadi Barria, mas mesmo assim o Botafogo parecia que tava jogando de igual para igual. A impressão que deu ali é que quando o Fluminense teve um jogador expulso, foi ali que o jogo se equilibrou e mesmo assim as melhores chances ainda foram do Fluminense, né? Dava pro Fluminense ter feito ali o 2-0, mas acabou não acontecendo, o jogo o Botafogo foi tentando amassar, até que o Danilo resolveu aparecer, chutou uma bola pra fora, depois cobrou uma falta na trave, na parte de dentro da trave, realmente é momento de Fluminense, o Fluminense as coisas estão dando certo quando o time tá bem, e aí o Danilo, depois dessa falta,
sai lesionado, e pra vocês verem que o Botafogo, na minha opinião, atualmente é o time mais azarado do mundo, não tem o menor cabimento. O Botafogo, com poucos jogadores que tem, e eles ainda se machucam. O Botafogo na rodada passada poupou todo mundo, e mesmo assim não adianta, o time tem algum tipo de encosto que não deixa prosperar, né, nessas duas últimas temporadas. Mas enfim, o Fluminense segurou, depois que o Botafogo teve um jogador que saiu por lesão, o Danilo, não tinha mais substituição, o Botafogo já tinha usado a 5, e aí o Fluminense aí que conseguiu controlar mais a partida. Martinelli dando uma caneta ali no Jordan Barreira. Que jogador é Martinelli, também é importante destacar. Eu não sei se eu levaria ele para seleção, mas ele é um jogador nível seleção, né? Então, só notícias boas pro Fluminense. O Fluminense que tá brigando pela liderança, inclusive é o líder, né, da pontuação. A rodada não terminou, mas tá entre os primeiro colocado do Brasileirão. Ainda é muito cedo, mas para cravar, né, uma disputa pelo título, mas não é cedo para falar que o Fluminense tá jogando demais. E pode vir coisa grande esse ano, ficar muito atento com o Libertadores. O Fluminense vai direto para a fase de grupos, ficar muito atento em relação ao Brasileirão, porque o Fluminense está impressionando, beleza? Esse é um resumo do jogo de hoje para você que perdeu. Se você curte esse modelo de vídeo, esse tipo de vídeo, vou te convidar para você se inscrever, que diariamente temos vídeos dessa forma, beleza? Se curtiu, tamo junto, valeu!